Muito bem, estamos aqui para mais uma live, mais uma transmissão aqui no Facebook. E eu gostaria de trazer uma pequena reflexão para a sua vida esta noite. Nós já estamos aí no dia 3 de junho, já estamos aí no primeiro minuto do dia, já estamos aí no domingo. Que esse domingo seja domingo de bênção, domingo de vitória, e Deus irá nos abençoar de uma forma toda especial. A meditação dessa noite, a reflexão dessa noite, ela se encontra no Salmo de número 30, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de mim um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Preste atenção aqui no versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem está escrevendo esse salmo é o salmista Davi. Ele era um homem de Deus. Davi, ele experimentou muitas coisas boas diante do Senhor, mas teve bastante deslizes em sua caminhada. Mas ele era um homem de Deus. O próprio Deus, ele arrancou uma expressão do próprio Deus que dizia assim: Davi é um homem segundo o meu coração. De todos os salmos que temos na Bíblia, nós temos 150 salmos. 70% dos salmos, quem escreveu foi o rei Davi. E nós aprendemos algo muito interessante aqui nesse Salmo 30. Eu quero falar essa noite sobre o valor do choro. O choro é algo que nos acompanha desde o nosso nascimento. Nós já nascemos chorando. Não há aquele que não chore quando nasce. Tanto é que quando a criança não nasce, os médicos dão uns tapinhas ali no bumbum para que aquela criança possa chorar. Porque o choro já nos acompanha desde o nosso nascimento. Mas quando você chora por algo que te traz alegria, é muito bom. Você chorar pelo nascimento de um filho é alegria. Você chorar por uma aprovação no concurso público é uma alegria. Você chorar porque você conseguiu. Você chorar porque você conseguiu uma aprovação no concurso público é muito bom. Quando você chora por algo que te traz alegria, você conseguiu comprar uma casa. Um amigo meu comprou uma casa e ele me convidou para estar ali na inauguração ali, na primeira noite que ele ia morar naquela casa. Ele fez um culto e ele começou a chorar. E ele chorou de alegria pela conquista da casa. Agora, quando nós choramos, quando não é por alegria, quando nós choramos, quando não é uma alegria no nosso coração, existem alguns motivos pelos quais nós choramos. Eu anotei alguns aqui. Tem o choro devido à prova. Isso é um choro muito difícil. Quando você está sendo provado, você chora. Jó, capítulo 16, versículo 16, ele fala aqui: o meu rosto está todo afogueado, ou seja, vermelho, de tanto chorar. O rosto de Jó estava aparecendo aqui, ó, a minha blusa, de tanto que estava vermelho o rosto de Jó, porque ele estava chorando muito. Por que Jó estava chorando? O Jó tinha tudo. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, justo, se desviava do mal. Mas a Bíblia diz que ele foi provado.
Satanás, por rodear a terra, o Senhor faz uma pergunta para ele e fala assim: tem visto meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, justo e que se desvia do mal. Aí Satanás falou assim: mas é claro, tu tens cercado ele de bens, é um homem próspero, será que ele realmente teme? E aí Deus permitiu que o diabo começasse a tocar na vida de Jó. E aqui eu abro um parênteses. O diabo só toca na minha vida e na sua vida se Deus permitir. Por isso não temos que ter medo do inimigo, não. Porque quem comanda a nossa vida é o próprio Deus. Então o diabo tocou porque Deus permitiu. E ele começou a ser provado. A Bíblia diz que ele perdeu todos os bens. A Bíblia diz que ele perdeu todos os filhos. A Bíblia diz que ele ficou com uma enfermidade, que ele se coçava com cacos de telha. E ele passou uma luta muito grande na sua vida. E ele estava passando por aquela prova. Para você ter ideia, a luta de Jó foi tão grande que a mulher olhou para ele e falou assim: amaldiçoe seu Deus e morre. A mulher sugeriu a Jó a própria eutanásia. Morre logo. Para que viver assim? Nessa enfermidade, nessa luta. E a Bíblia diz que ele estava numa angústia tão grande que ele estava chorando devido à prova. De repente você está sendo provado, de repente você está sendo pisoteado, você está passando uma angústia muito grande, uma prova, um neguebe, um deserto, está passando pelo funil, está passando pela olaria de Deus e você chora o choro devido à prova. Chora porque talvez perdeu o marido, chora porque talvez perdeu a esposa, chora porque talvez está com uma crise financeira, você chora. Esse choro é o choro da prova. Existe também o choro mediante a ansiedade. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel 1:10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana chorou abundantemente devido a uma ansiedade, porque ela queria um filho. Ela queria dar à luz a um filho. E ela estava ansiosa e ela começou a chorar. Existe o choro mediante a prova, existe o choro mediante a ansiedade. Existe também o choro quando nós erramos. A Bíblia diz em Mateus 26:75, e saindo dali Pedro chorou amargamente. Quando nós erramos, quando você cometeu um pecado, quando você deslizou, quando você cometeu um deslize, você chora porque você cometeu um pecado. Você desagradou a Deus. Você desagradou alguém da sua família. Você desagradou alguém que você ama. Você traiu alguém que você ama. E esse erro te traz um choro. Um choro quando você erra. A Bíblia diz aqui que, saindo dali Pedro, ele chorou amargamente. O que Pedro fez, hein? Ele traiu a Jesus. Ele entregou a Jesus para os guardas. Lá na Santa Ceia, quando Jesus estava com seus discípulos, o Senhor já havia dito que alguém iria trair. Judas vendeu a Jesus. Judas traiu a Jesus, mas Pedro, ele negou a Jesus. Diz que não conhecia. Pedro era amigo íntimo de Jesus, tinha os três mais chegados ali, Pedro, Tiago e João. E quando alguém chegou para ele, perguntando se conhecia Jesus, ele disse que não conhecia. E ele ficou triste porque ele errou, ele negou a Jesus. E o Senhor tinha dito, antes que o galo cante 3 vezes, alguém irá me negar. Alguém irá dizer que não me conhece. E esse alguém era Pedro. E Pedro, então, reconheceu e chorou muito, amargamente, porque ele havia negado a Jesus. Tem um choro também quando nós somos enganados. Eu já preguei aqui sobre Jacó e Esaú. Quando Esaú foi enganado por Jacó, esta pregação está até disponível aí no Facebook. Foi uma das noites que eu transmiti aqui, uma das lives, e ele traiu, ele enganou Esaú, Jacó. E a Bíblia diz aqui,
Disse Esaú ao seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa também a mim, meu pai. E levantando a voz, Esaú chorou. Ele chorou, porque ele foi enganado. De repente você foi enganado. De repente você foi enganado por alguém que te dizia para você que te amava, que era seu amigo, que era sua amiga. De repente você foi enganado no seu local de trabalho. De repente você foi enganado lá na igreja que você faz parte. De repente você foi enganado dentro da sua própria casa e te traz um choro. E você começa a chorar porque você foi enganado. Tem um choro quando a morte chega. Esse choro aí é terrível quando a morte chega. A Bíblia diz: e todos choravam e pranteavam. Estavam chorando por Talita Cumi, a filha de Jairo. Todos estavam chorando. O choro da morte, quando a morte chega. Mas a Bíblia diz também, depois que Talita foi lá abençoada, o Senhor Jesus chegou lá, filha de Jairo, e o Senhor falou: Talita Cumi, a ti te digo, levanta-te e anda, e ela se levantou. Mas quando a morte chega, e a morte vai chegar para todo mundo, é por isso que temos que nos preparar para morar com o Senhor eternamente. É por isso que temos que cuidar da nossa vida para morar com o Senhor por toda a eternidade. Esse choro é terrível. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, há 6 anos atrás, como é terrível esse choro quando a morte chega. E existem outros tipos de choro, choro pela nação. A Bíblia diz, Neemias 1,4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Neemias estava chorando por Jerusalém. Estava chorando pela nação. De repente você chorou pela nação, está chorando pela nação, por todo esse quadro caótico pelo qual estamos vivendo. E você tem chorado muito pela nação e pelo Brasil, para que Deus mude o nosso país, mude o nosso Brasil. Então qual é o seu choro? Qual o motivo do teu choro? Tem chorado por quê? Alguma prova? Uma luta? A despensa da sua casa já não tem muita comida? Ou não tem quase nada? De repente você está chorando porque o desemprego chegou na sua porta e você não consegue mais arrumar um emprego. O número de desempregados está muito grande, você está nessa lista aí do desempregado e você não consegue arrumar um emprego. Por que você está chorando? É porque a morte chegou na sua família? Você está chorando, está de luto? Um ente querido seu foi embora e você tem sofrido, tem chorado? Por que você tem chorado? Tem chorado porque alguém te enganou? Alguém te trapaceou, jogou você para o canto? Não importa o motivo do teu choro. A Bíblia diz que o salmista, neste salmo aqui, ele fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso é uma palavra muito tremenda. Por que é uma palavra tremenda? Porque você você consegue entender que haverá uma conclusão nisso tudo. Você consegue entender que haverá um final, e esse final é o final de bênção. Você consegue entender que haverá uma conclusão nessa tua luta, e essa conclusão será um fechamento com chave de ouro, porque o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, Deus vai tirar toda a lágrima do seu rosto, vai enxugar toda a lágrima do seu rosto. Ele vai trazer um bálsamo de alegria, ele vai trazer um bálsamo de bênção. Esse sofrimento não é eterno, não. Existe um momento em que tudo irá cessar e Deus vai entregar para você a vitória. São as lutas da vida, são os problemas da vida, são as dificuldades da vida.
Todos nós passamos por lutas, por problemas, por dificuldade. Uns passaram, outros estão passando e alguns passarão por essa luta. É o dia mau. Um dia vai chegar o dia mau. Você vai chorar. É aquele choro terrível de angústia, onde a sua alma parece que está ferida. E você começa a chorar e começa a derramar lágrimas diante do Senhor. E você fala, meu Deus, até quando eu vou ficar chorando? Meu Deus, até quando eu vou ficar desesperado e chorando? Será que esta bênção não vai chegar na minha vida? Será que esta bênção não vai chegar? Será que esse sofrimento não vai acabar? Será que eu vou continuar chorando, sofrendo? Será que esse problema nunca vai acabar, Senhor? E nessa noite Deus te diz claramente, fique tranquilo, o choro pode durar uma noite. Olha só o que o Senhor Jesus fala sobre o choro. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, você é um bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha o que diz Lucas 6:21. Bem-aventurado vós os que agora chorais, porque a vez de rir. Bem-aventurado o que agora chorais, porque a vez de rir. Vai chegar um momento em que você estará rindo. Você estará rindo. Você estará rindo do choro. Você estará rindo da prova. Você estará rindo de tudo aquilo que está passando hoje. Você vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, como eu chorei por aquela luta. Como eu chorei por aquela batalha. Meu Deus, como eu chorei pelo sofrimento do meu filho, da minha filha. Como eu chorei pelo meu marido. Como eu chorei. Eu, no sábado passado não, porque sábado passado foi ontem, né? No dia 2, no sábado retrasado, eu estava numa festa de um aniversário de um grande amigo. E a esposa, e todo mundo falando desse amigo, que é uma bênção, um amigo de muito talento, um amigo de muito valor. E a esposa disse o seguinte, todo mundo aqui que é próximo a mim, viu como eu sofri, como eu chorei para que o meu marido pudesse ser o que é hoje. Ou seja, ela estava contando a bênção do que ela tinha passado. Ela, como eu paguei um preço para que o meu marido pudesse ser o que é hoje. E hoje ele é uma bênção para a glória do Senhor. Hoje ele é uma bênção para a glória do Senhor. Família abençoada. O nome do Senhor é glorificado, firme na igreja, está na presença do Senhor. Quantos sofreram porque pedia a Deus o emprego não vinha. E chorou bastante para que Deus mudasse esse quadro. Quantos choraram para que o marido pudesse reconciliar, ou estão chorando. E estão chorando porque pensa assim, eu estou sozinho, e você não está sozinho. Você tem que acreditar nesta Bíblia que você tem nas suas mãos. Ou se você não tem, adquira uma. Adquira uma Bíblia para que Deus comece a falar no seu coração. Abra a Bíblia, comece a ler a Bíblia, comece a ter fé diante dessas histórias que temos aqui na Bíblia. Todas as noites, à meia-noite, se Deus permitir, estaremos abrindo a Bíblia e trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Comece a ler a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a alma e o espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. E quando você começar a ler essa palavra, Deus vai abençoar a sua vida.
está chorando, não consegue parar o choro, não? Entenda uma coisa. O choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite. Deus está acolhendo estas lágrimas aí. Deus está acolhendo estas lágrimas. Você não está chorando em vão, não. Eu digo aqui em nome de Jesus, você não está chorando em vão. As lágrimas de dor, né? Tristeza. Você vê todo mundo alegre, mas você está triste, chorando. Por um problema aí na sua casa. Por um problema aí na sua igreja. Por um problema lá no seu local de trabalho. E você chorando. Triste, angustiado. E você está aí, ó, 00:21, acordado, ouvindo esta palavra e dizendo, e Deus dizendo, eu vou colher estas lágrimas. E você vai cantar o hino da vitória. Você que está assistindo, não ao vivo, mas você está assistindo em qualquer horário, em qualquer local, porque essa mensagem está aí no Facebook o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira. Ontem uma irmã falou comigo, olha, eu assisti o senhor 3 horas da manhã. Quantas pessoas têm assistido e têm sido abençoado? Deus tem poder de colher estas lágrimas. Não importa o horário que você está assistindo esta palavra. Deus tem poder de colher as tuas lágrimas. Quer chorar, então chore. Quer chorar, chore. Mas o choro vai durar uma noite. Essa noite pode ser uma noite. Essa noite pode demorar um pouquinho, pode ser uma semana. Pode durar um ano. Uma noite não no sentido aqui no sentido literal da palavra, uma noite. Mas entenda, o ponto final vai chegar. Olha, eu já disse aqui que do ano 2011, 2012, 13, 14, 15, eu passei uma luta muito grande na minha família. Minha família, quando eu falo assim, dentro da minha casa, eu e minha esposa, foram 5 anos de muita luta. E quantas vezes nós choramos. Mas eu tinha certeza que ia passar. Que a luta ia passar, que a luta ia embora. E ela foi embora. Ela sumiu. 2016 Deus começou a abençoar. 2017. 2018. Está sendo uma bênção. Está sendo uma bênção. 2019 vai ser melhor ainda. Nesse período aí, ó. Quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas. Quantas coisas vai fazer na sua vida. Quantas coisas Deus vai fazer na sua vida. Deus te ama. Deus te ama. O amor dele é incondicional. Tem uma música aí, né? Deus te ama. E o seu amor é incondicional. Desista não, minha irmã. Desista não, meu irmão. Continue aí, ó, firme. Aguenta. O valor do choro, o choro tem valor. O choro tem valor. Olha só em Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Tem gente que está alegre, amém, glória a Deus.
Tá alegre, não passando por luta não. Mas tem uns que estão chorando. Talvez você que está assistindo tá alegre. Que bom. Mas talvez você está chorando. E você que está chorando, qual o segredo? Confiar em Deus. Confie em Deus. Ele pode mudar toda a sua história. Ele pode mudar o quadro da sua história. Só não desista não. Desista não. Confie no Senhor. A alegria vem ao amanhecer, ou seja, no início, no começo, no desfrutar do novo dia. Pastor Heber, qual é o significado do choro? Qual é o resultado do choro? É a vitória. É a vitória. É a vitória. Tem outro caminho não. É a vitória. Davi foi vitorioso, porque ele sabia confiar em Deus. Davi sabia confiar em Deus, plenamente em Deus. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Que Deus abençoe a todos que participaram dessa transmissão grandemente, fortemente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã, à meia-noite, se o Senhor Deus assim permitir. Que Deus te abençoe, forte abraço, tenha um ótimo domingo, em nome de Jesus. Amém.